Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá a todos, estamos começando aqui mais um podcast Cevada com Plutônio, o podcast que trata seu cérebro como ele merece. Pois é, estamos aí já 2025, segundo episódio de 2025, mas é o episódio já 47. Primeira vez aí que eu estou conversando aí com vocês nesse ano de 2025, que Deus abençoe a todos, que vocês tenham um bom ano, que não sei quando é que vocês estão escutando a gente, de manhã, de tarde, de noite, mas acredito que, como foi no ano passado, que vocês possam aproveitar aí esse episódio aí, ou lavando louça, ou indo para o trabalho, ou voltando do trabalho, indo para a escola, própria faculdade, que vocês possam aí aprender bastante e também nos ensinar. Sempre deixe aí também os comentários. O tema de hoje, aniversário do movimento Cientistas Adventistas. Para esse tema aqui, nós não poderíamos deixar para trás o Alexander, né? O Alex. Gostaria de cumprimentar aí, Alex, como vai? E aí, Thiago, tudo bem? Eu tô sempre aqui no podcast, né, fazendo quase, nem sempre, alguns episódios não, mas estou sempre aí fazendo na posição de host, né? Mas hoje a gente vai estar falando sobre o movimento cientista adventista. Obrigado aí por terem sugerido esse tema, né? Eu acho que foi muito importante. Só deixar claro que a ideia não foi minha aqui, foi dos meus nobres colegas aí que acharam importante falar sobre esse evento aí, né, que é o aniversário de cientista adventista. Então agradeço muito aí o espaço, a oportunidade para a gente estar conversando sobre esse assunto aí que eu, pelo menos, considero bastante relevante para a gente, né? Não, e principalmente, né, que o podcast é um dos braços, né, dos cientistas adventistas. E até para a gente começar aqui, eu gostaria de perguntar aí para você, Alex, como tudo começou? Thiago, é isso mesmo, né? O podcast, assim, a gente tem, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente tem alguns objetivos, né, no nosso grupo, a gente tem alguns propósitos. E um deles é que a gente possa fazer uma divulgação, né, do conhecimento científico e também, né, do conhecimento teológico, porque afinal de contas, dentro da nossa cosmovisão, em diversas ocasiões essas duas esferas elas se sobrepõem, né, elas se tangem muito frequentemente. Então nós não temos essa díade, né, esse dualismo, né, que a gente tem a ciência e a religião e coloca elas em lados opostos do campo, né, como se fossem times adversários. A gente vê como tudo um grande time. É claro que há momentos que a gente fala mais, né, de ciência, tem momentos que a gente fala mais de religião, né, mais focado, né, nesses pontos aí, como o Ednardo fala, né, mais Plutônio e às vezes mais Cevada. Mas, a gente entende como tudo uma coisa só, né, então o podcast tem esse objetivo e ele é um dos esforços aí do movimento de cientistas adventistas para fazer essa divulgação científica, né. E como tudo começou, assim, é uma longa história, né, e são coisas às vezes pequenas, né, com a bola de neve que vão rolando, rolando e vão tomando o corpo, né. Alguns anos atrás, né, eu era da Igreja Adventista de Águas Claras, né, estava lá e eu era diretor do Ministério de Universitários lá. E naquela ocasião a gente fez uma série de coisas e a minha diretora associada lá na época era a Paula Garcia, né, que é parte do nosso movimento e nos ajudou muito aí principalmente no começo do grupo, né, ela organizou aí muita coisa, fez assim, deu uma contribuição bem valiosa pra gente lá no começo do movimento. Né, e aí a gente fez um evento, né, a gente fez uma palestra, nós convidamos ali o doutor Rafael Christian, né, que ele veio lá do Nordeste, aí veio, fazer um fim de semana conosco na igreja de Águas Claras, e ele falou sobre cosmologia, falou sobre o universo e tal, e foi algo que impactou muito a igreja, né, então assim, a igreja toda ficou deslumbrada com todo aquele evento no fim de semana e tal.
enfim, e foi um momento muito espiritual, apesar de muito científico também, né, com um conteúdo muito sólido, muito adensado. Aí naquele fim de semana também a gente aproveitou a presença do Rafael, né, que é membro do nosso grupo, inclusive, também até hoje. E nós fizemos ali um programa que chamava Papo Universitário. Tem até hoje no nosso canal no YouTube. Se você procurar lá, Cientistas Adventistas, Papo Universitário, você vai encontrar lá, assim, uma gravação muito precária, né, que a gente fez, assim, com equipamentos ainda, eh, assim, com pouco nível de profissionalismo, né. Fizemos aí um processo muito caseiro, e foi lá na igreja de Águas Claras e foi muito legal, né, então a repercussão foi muito boa. Depois disso eu fiquei pensando assim: "Olha, tem várias pessoas que eu conheço", eu tinha frequentado ali 4 anos a igreja da Asa Norte, que foi, assim, um marco pra gente, uma igreja muito querida, né, assim, que ficou no nosso coração. E tinha várias pessoas que eu conhecia que eram da área acadêmica, né, e que tinham, assim, né, uma formação acadêmica, universitária. A igreja da Asa Norte, mesmo pelo fato de ser do lado da Universidade de Brasília, a famosa UNB, né, ela tem ali muitos mestres e doutores, professores universitários ali que frequentam a igreja da Asa Norte, né. Eu mesmo na escola sabatina lá tinha alunos lá que eram professores, né, de cursos lá, coordenadores de curso também. E então, assim, aí eu disse: "Olha, eu conheço tanta gente aí que é da área acadêmica, tanta gente aí que" na minha família também, né, temos aí vários, stricto sensu, né, dentro aí do meu círculo familiar. Eu disse: "Ah, vamos botar esse pessoal aqui num grupo, vamos trocar ideia, vamos", né, enfim, eu acho que as 2 de uns deve ser mais ou menos as 2 de todo mundo e tal, vamos fazer um negócio aqui e tal. Mas começou com uma coisa muito despretensiosa, a gente colocou ali pouquinhas pessoas, né, e isso foi no dia 4 de fevereiro de 2020, né, e aí então, eu lembro aí, Thiago, que foi questão de poucas horas, né, e eu acho que as pessoas ali que eu convidei inicialmente ali, era o Júnior, né, o João Batista do Rego Júnior, que já fez alguns podcasts aqui com a gente, né, que é na área do direito, a Renata, a esposa dele também, né, que estava na época acho que estava fazendo mestrado, ou já não sei se já estava no doutorado, alguma coisa assim e tal. E enfim, aí fui chamando o povo, né, aí o pessoal da minha família, mas era assim um grupo, sei lá, de umas 10, 12 pessoas, quem sabe. E aí a gente falou qual que era o objetivo do grupo, e eu sei dizer para você, assim, que em algumas horas a gente já estava com, em torno de 60 pessoas do Brasil todo e até de outros países que tinham entrado nesse grupo, né. Então eu pensei assim: "Uai, o que tá acontecendo aqui, né, cara?" Porque, assim, foi um negócio fantástico. Eu tinha criado uma coisa, assim, muito simples, né, que era uma coisa, eh, pra gente trocar informações e tal, e de repente aquilo, eu acho que veio muito sabe aquelas demandas reprimidas que a sociedade tem às vezes e que ficam latentes lá, às vezes muito tempo, até que alguém vai lá e faz alguma coisa e aquilo tudo vem aquela avalanche, né. Então foi mais ou menos isso, e o movimento de lá para cá, assim, já passou por muita coisa, né, a gente já teve algumas tempestades internas lá, porque o pessoal acaba entrando muito em muitas discussões diferentes, né, e tal. Então você imagina, dentro da ciência já tem muita discussão, dentro da religião já tem muita discussão, agora você mistura ciência com religião, realmente é uma mistura explosiva, né. E a gente já passou por muita discussão, o grupo já, passou por um processo de maturidade, que eu acho que a gente está num nível hoje muito legal, sabe, muito bons. E hoje a gente tem, aproximadamente 270 pesquisadores, né, do Brasil e do mundo aí, de todas as áreas do conhecimento, né. Então, a gente lá, como eu falei, né, com a participação inicialmente ali da Paula, né, de outras pessoas aí que ajudaram, né. A Anne Caroline também, que é a minha esposa, ajudou no começo, muito acentuadamente, tal, né, apesar de termos ali filhos muito pequenos aí, bebês naquele momento, ela ajudou bastante e tal, e a gente fez o primeiro congresso, a gente fez um encontro, né, fizemos ali um encontro já com o apoio do NASP, que até um abraço aí para
para a turma do NASP aí, que nos tem abençoado aí com o seu apoio desde o início do nosso movimento. Então ali nós tivemos um evento que foi com o professor Adriane Mille, né, o doutor Adriane Mille lá do NASP, foi aí articulado pelo professor Alan Novaes, né, eh, e ali a gente já fez um primeiro encontro, daí já surgiu a ideia de a gente organizar um congresso virtual, porque veio a pandemia, né, a gente iniciou o movimento dia 4 de fevereiro de 2020 e cerca de 45 dias depois a gente entrou em lockdown, todo mundo, né, 40 dias ali, que eu acho que foi no dia 15, 14, 16 de março, por ali mais ou menos, que foi lockdown nacional aí por causa da pandemia, né. Então aproveitando aquela onda que estava todo mundo online, estava todo mundo sem saber o que que ia acontecer com o mundo, né, se tinha chegado o fim do mundo mesmo ou não. E aí o pessoal fazendo muita live, muito negócio aí, remoto, a gente também fez o nosso primeiro congresso, que foi um congresso muito bacana, muito legal, né, um dos nossos palestrantes ali foi o doutor Tadeu, encontrei ele faz uns 10 dias mais ou menos, o doutor Tadeu aí, falou naquele primeiro congresso, tivemos a participação da doutora Rosana Alves, né, que foi a nossa palestrante de abertura do congresso. Enfim, de lá para cá a gente fez um congresso todo ano, né, e com participações agora internacionais nos últimos 3 eventos. Então, tem muita coisa aí acontecendo, né, depois eu posso falar um pouquinho mais detalhado, mas a nossa história é essa, né, assim, eu não sei nem dizer como começou, assim, não foi algo desenhado, planejado, estudado, né. Foi um processo que foi acontecendo, foi crescendo, acho que Deus foi mandando pra gente, e a gente simplesmente orou para saber surfar a onda, né. Então Deus mandou a onda e a gente pediu sabedoria aí para tentar surfar a onda. Não sei se surfamos muito bem, isso já é realmente algo que está fora da minha alçada falar, né, mas a gente se esforça pelo menos, né, se esforça para tentar aproveitar essas bênçãos aí que Deus manda pra gente na forma de oportunidades. Que legal a história, né, porque, dá a entender, né, Alex, que vocês jogaram aquilo, né, na rede, né, e como havia essa demanda, reprimida, ela mesmo foi se autoalimentando. Outro que está aqui também no nosso episódio aqui é o Ednardo. Vou passar aqui a palavra para você cumprimentar o pessoal. E aí, pessoal? E aí, todo mundo, gente boa. E é muito bom comemorar esse aniversário aqui de 5 anos, né, dessa comunidade. E se Deus quiser, não vai fazer 10 anos, porque Jesus volta antes, né? Se Deus quiser. Amém, aleluia. E, Alex, até para a gente continuar aqui, você começou falando, né, como tudo, até, né, como tudo começou, né, posso até mudar aqui, né, como tudo foi se arranjando. E uma coisa que eu gostei que você falou aqui, antes que a gente estava fazendo o briefing aqui, é que a ideia dos cientistas adventistas também, né, eu queria que você falasse muito bem sobre isso, que às vezes sempre caía muito naquilo assim: "Ah não, o cristão vai falar de ciência, vai falar só do criacionismo, vai falar da idade da Terra", e o cientista adventistas ele vai além dessa já tão conhecida parte do criacionismo. Como funcionou isso? Thiago, muito boa pergunta, porque é engraçado, né? Porque quando a gente se apresenta, diz, olha, a gente tem um movimento, né? Cientistas adventistas e tal. Aí o pessoal, muito bom, olha, é isso mesmo, né? A gente tem que defender o criacionismo, né? Porque hoje tem tanto problema aí e tal. E eu acho engraçado porque não tá errado, né? Porque dentro do movimento de cientistas adventistas, a gente tem duas premissas básicas, né? Na realidade, a gente tem ali 10 valores, né, que estão no nosso site está meio abandonado lá, a gente está precisando de dar uma manutenção, mas os valores estão lá, né. Mas assim, 2 grandes premissas, a gente tem a Bíblia, né, por regra de fé, e a gente tem a ciência também, né, como uma instrumentalidade divina. Então assim, como tal, a gente defende o criacionismo. Claro que defendemos, é uma crença fundamental da igreja adventista, né. A igreja adventista crê na literalidade ali dos primeiros capítulos de Gênesis e tal, então a gente não está errado, né. Agora a nossa proposta enquanto movimento
é que a gente transcenda isso, porque de fato, como você falou, Tiago, durante muitos anos, quando você falava assim, ciência, igreja diz, era criacionismo, era símbolo disso, porque só se falava de ciência quando era alguma coisa relacionada à ciência das origens, né, e ciências duras. E eu lembro, na época que eu estava lá pelo mestrado e tal, eu me sentia assim um pouco angustiado, porque eu pensava assim, cara, eu acho que a minha vida desviou muito do plano de Deus, sabe? Eu pensava isso, eu era bem mais novo, né, e tal, estava na faixa dos meus 20 anos ainda. E eu ficava pensando assim, eu acho que a minha vida, né, eu deveria, sei lá, enfim, ter sido mais fiel, deveria ter seguido alguma ciência dura, que eu pudesse ajudar mais a causa de Deus, a igreja aí, né, com alguma coisa aí na área de geologia, na área de biologia, de paleontologia, alguma coisa assim que a minha ciência pudesse ser usada para alguma coisa. E ali eu estava na época fazendo mestrado em administração, depois eu fiz doutorado em administração e tal, né. E sempre muito relacionado com a minha parte profissional, né, com a minha carreira profissional aí e tal, né, embora, enfim, isso é tema para um outro momento, mas eu me sentia, assim, de certa forma culpado, eu me sentia culpado. E com o passar dos anos, eu fui entendendo, até pela ministração de outras pessoas também, que Deus está presente, sem sombra de dúvida, em cada área da academia, em cada área do conhecimento, né. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes, né. É isso que a Bíblia fala. Então não importa qual seja a área, não importa qual seja o tema acadêmico, se tem alguma coisa boa, né, se tem algum louvor, como diz o apóstolo Paulo, isso vem indubitavelmente do Espírito Santo. Mesmo que não esteja relacionado diretamente com um assunto espiritual, com a Bíblia, com alguma coisa assim. E eu pude ver, por exemplo, no meu doutorado, né, em administração, o quanto esse conhecimento da administração, da teoria organizacional, por exemplo, que é a disciplina exclusiva da administração, né, e tantas outras coisas, o quanto isso é iluminado pela Bíblia, o quanto isso é importante para o cristão hoje, o quanto isso é importante para a organização, para a administração, para gestão, para governança de uma igreja, por exemplo, né, de uma organização religiosa, ou de uma organização secular, mas dentro dos princípios divinos. Então é totalmente, totalmente ligado com a Bíblia, né. Para quem é cristão, qualquer que seja a sua área, né, você tem uma incumbência, Deus te chamou pela via da providência, né, para que você seguisse um caminho e te dotou de dons e gostos e habilidades que fazem de você quem você é hoje. E isso não vem por acaso. Se você é um cristão temente a Deus, Deus te encaminhou por esse caminho aí, né. Então o movimento cientista adventista, em síntese, né, tem esse objetivo de sim, né, trabalhar o criacionismo, mas isso a gente faz muito no sentido de apoiar o maravilhoso trabalho da Sociedade Criacionista Brasileira, né, SCB, da qual eu era um assíduo participante, né, no passado aí, principalmente quando não tinha filhos aqui em Brasília, quando eu vim para cá, né. Eu frequentava toda semana as reuniões lá da SCB, e hoje nós temos a grata alegria de ter um membro, né, um membro da liderança da SCB, que é o Ruizinho, né, que a gente chama ele carinhosamente assim, filho do Dr. Rui, né. Ele não só é membro do nosso grupo de cientistas adventistas, como ele é um dos componentes da nossa liderança, do nosso movimento também, né. Então nós apoiamos o criacionismo, mas o trabalho já vem sendo feito pela SCB, né, a gente não tem intenção de sombrear esse trabalho, muito menos ainda concorrer, né, jamais, não é o caso, e sim apoiar, né, e lançar a luz aí nesse trabalho maravilhoso que eles têm feito aí por décadas. Mas irmos muito além do criacionismo, né. Olha, nós temos aí muita gente abençoada aí na área de educação. Gente, o quanto é importante, a educação dentro da igreja adventista, né. Então, temos aí muitos mestres e doutores aí na área de educação, eu acho que é um dos grupos mais, presentes aí dentro do nosso movimento de cientistas adventistas, né. Temos aí a área da saúde, então, que nem se fala, né, o quão importante é. Saúde e educação são 2 grandes braços aí da igreja adventista no mundo todo, e nós temos excelentes profissionais, excelentes acadêmicos aí,
na nossa igreja e vários deles aí estão representando a classe aí dentro do nosso grupo de cientistas adventistas, né? Então, mas nós temos muitas outras aí, né? Nós temos o pessoal aí da cosmologia, por exemplo, o Dr. Cosme, né? Com perdão do trocadilho com o nome dele, né? Da área da astrofísica aí e tal. A gente tem gente da ciência da computação, que é o exemplo do Edinardo, né? E eu também tenho um pouquinho disso aí na minha graduação e pós-graduação aí, que é na área de TI também. E temos muitas outras áreas. Temos arqueologia, temos história, temos, enfim, muita coisa mesmo, né? Povo da administração aí, que é a minha área, temos ali excelentes acadêmicos de administração ali, né? Então, e cada uma dessas áreas, elas abençoam, né, a igreja e a sociedade com conhecimentos divinos, né, que são transmitidos a nós, seres humanos, por meio da pesquisa acadêmica, por meio da pesquisa científica. Isso para alguns pode soar até uma coisa assim escandalosa, né? Como assim que Deus está abençoando o mundo por meio da academia? Mas é verdade, é fato, é bíblico, né? Podemos demonstrar isso com a Bíblia, né? Então, infelizmente, na sociedade que a gente vive aí, a gente está passando por um momento meio turbulento com relação à religião e à academia, né? Mas isso é muito triste, porque jamais deveria ser assim, né? Eram duas áreas que deveriam estar muito mais integradas do que a gente vê hoje. Então a gente, assim, os cientistas adventistas é uma forma de fomentar, né, o estudo acadêmico, né, do cristão, né? A gente está do cristão adventista, e uma forma de incentivar e ver que ali ele também pode sim, né, fazer o trabalho de Deus e fazer a missão de Deus. Isso é importante, Alex, porque realmente, né, durante um tempo a gente sempre pensou assim que o cristão entrava na parte de ciência só na parte de criacionismo, né? Então só tinha os biólogos, os geólogos, os químicos, os físicos. E realmente, quando a gente pensa que Deus também ele nos deu essa oportunidade do estudo, esse avanço que você fala, no estudo da psicologia, no estudo da pedagogia, da administração, na parte de engenharia, na parte de ciência da computação, isso também vem para desenvolver o trabalho de Deus. Tanto nem só diretamente, né, quando a gente fala em igreja, mas também indiretamente no ser humano, ou se alimentando melhor, ou vivendo melhor. Tiago, deixa eu dar um exemplo, né? Você pensa assim, se você fosse depender exclusivamente da igreja ou dos cristãos para sua vida, você pensa assim, primeiro que eu acho que você não tomaria remédio nenhum, né? Você não faria cirurgia quase nenhuma também, né? Então, assim, é difícil a gente compreender isso, e eu acho que a gente tem que ter um certo nível de maturidade espiritual para conseguir enxergar isso. Mas, assim, existem muitas pesquisas que elas são desenvolvidas por cientistas ateus, né? Que não são tantos assim quanto se pinta por aí, tá? Mas isso aí é tema para outra conversa. Mas elas são desenvolvidas por cientistas ateus, ou cientistas agnósticos, ou cientistas que têm uma religião, uma visão religiosa diferente da gente, né? Deístas e tantos outros. E pesquisas essas que, além de serem desenvolvidas por cientistas ateus, elas são desenvolvidas em cima de pressupostos evolucionistas, né? Então encaram a biologia dentro das lentes da biologia evolutiva. Isso para desenvolver medicamentos, terapias, tratamentos, cirurgias, né, e tal. E ainda assim, esse conhecimento abençoa as pessoas. Você vai lá, você tá desenganado, né, você tá com um problema seríssimo, você vai lá, faz uma cirurgia, né, faz um tratamento lá, principalmente para essas doenças complicadas, né, e você tem uma cura, você tem uma remissão aí do seu quadro patológico, né. Isso, apesar de ter sido feito dentro de um contexto, né, totalmente diverso da religião, ainda assim é uma bênção de Deus, ainda assim foi Deus que deu esse conhecimento, né. A gente acha que Deus só vai se comunicar com pessoas perfeitas ou pessoas que têm um pleno conhecimento dele,
ou pessoas que querem fazer a sua vontade, não é verdade. A história de Balaão está aí para mostrar para a gente que não é verdade. A história de Nabucodonosor está aí para mostrar para a gente que não é verdade, né? O levário de Ciro, né? Então, assim, isso é algo que nós cristãos, né, eu já estou concluindo a minha fala, é, isso é algo que nós cristãos nós temos que refletir mais sobre isso. Deus não se vale só de pessoas perfeitas, Deus não se vale só de cristãos, Deus não se vale só de pessoas que reconhecem a existência dele, que querem, né, fazer a vontade dele para cumprir os seus propósitos. Deus usa, sim, o Espírito Santo, sim, trabalha com ateus, trabalha com agnósticos, trabalha com o pessoal da Umbanda, trabalha com o pessoal do católico, trabalha com o pessoal adventista, com o pessoal batista, com todo mundo, né? O Espírito de Deus, o Apocalipse representa como os 4 ventos, né, que segurando os 4 ventos, aí os anjos, né, e o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo que quer segurar esses 4 ventos é o Espírito Santo atuando com todas as pessoas. Está atuando também dentro da academia. Está atuando também nas universidades. Por incrível que pareça, alguns cristãos até vão estar até virando o olho para trás, né? E, infelizmente, no momento que a gente vive aí, né, dessa tensão que eu falei mais atrás aí, mas é fato, né? Nós estamos aí. Agora, claro, né? Significa que esse é o top do conhecimento? Não, não é. O conhecimento mais alto, mais elevado, continua sendo o conhecimento de Cristo por meio da Escritura Sagrada. E isso que você falou é importante a gente entender, porque, não sei, né, Alex? Não sei se só é a cultura ocidental, cristã, mas a gente é muito tentado a achar que Deus só ama aquele que tá na igreja, né? De forma Todos são filhos de Deus. Quando você pega até exemplos bíblicos, né, até para essa pessoa, às vezes, que fala assim: ah, não, mas aquela pessoa não acredita em Deus, como é que eu posso acreditar que Deus age nele para alcançar alguma coisa? Será que essa pessoa nunca leu 2 Crônicas, né, capítulo 2, que Salomão vai até o rei de Tiro, né, Irão, e pede ajuda para construir o templo? Então, às vezes, a gente esquece, assim, mas Não, Deus tem... e outra coisa, Thiago, isso aí daria um podcast separado só para isso, mas você pensa assim, Moisés, quando estava no deserto, vem o sogro dele, né, Jetro, que também era chamado Robabe, e ele diz assim: ó, Moisés, você está administrando mal esse povo. Cara, para pensar o que está acontecendo aí. Vem Jetro, que era um homem bom, né, era um homem aí, era um homem íntegro, digno, mas não era israelita, não era descendente de Abraão, né? Não até onde a gente saiba, pelo menos. E ele vem de fora, ele nem morava com o povo de Israel, ele vem visitar o genro dele. O genro dele era profeta. É consenso dos teólogos que era a maior personalidade do Antigo Testamento, né, depois de Jeová. E vai lá e dizer para ele como é que ele tem que administrar o povo. O cara que era profeta, que falava com Deus, né, como diz a Bíblia, face a face. E aí vem uma pessoa que não era do povo de Israel e vem dar conselho, vem fazer uma sessão de consultoria empresarial administrativa para Moisés. E Moisés vai lá e implementa o que ele falou, viu que tinha sabedoria naquilo ali e começa a administrar melhor o povo de Deus. Então pensa, se faz sentido eu dizer assim: ah, não, eu não vou aceitar uma coisa da universidade porque não vem, né? Não vem dessa fonte ou daquela fonte, porque está vindo lá de um lugar do ateísmo, porque é do lugar de não sei o quê, né? Então assim, a Bíblia está cravejada de exemplos para a gente mudar o nosso raciocínio, mas às vezes a gente está tão condicionado pelos nossos preconceitos, pelas nossas ideias preconcebidas, que a gente deixa de absorver aquilo que a Bíblia nos ensina tão claramente, né? E isso não quer dizer que Jetro era melhor que Moisés, ou que Jetro passou a ser o verdadeiro líder de Israel e Moisés era só uma marionete. Não tem nada disso, né? Então, cada coisa no seu devido lugar, cada pecinha do xadrez na sua devida função, né? Mas Deus abençoando todos por meio do ministério da intercessão de todos, né? E é por isso que a Bíblia diz, né, que o Espírito Santo distribui os seus dons conforme bem lhe apraz, porque assim a igreja pode se edificar um ao outro. A fraqueza de um é suprida pela força do outro, né? Deus distribuiu de maneira muito maravilhosa o Espírito Santo, mas uma coisa a gente pode ter certeza: os dons não são distribuídos todos, né, numa mesma pessoa. A gente tem dons diversos e por isso a gente precisa uns dos outros. Isso é plano de Deus que seja assim.
que a gente aprende a ser humilde e sermos interdependentes, né? Ninguém, como disse o poeta John Donne, né, muitos anos atrás, nenhum homem é uma ilha, né? Nós precisamos dessa interdependência e isso a gente consegue ver na academia, a gente consegue ver nessas diversas áreas aí que nós temos ali bem representadas, de pessoas que estão ali que podem umas ajudar as outras com seus conhecimentos, né, suas áreas de pesquisa e por aí vai. Um comentário que eu gostaria de fazer também é o seguinte, né, Alex e Thiago, é que a questão do nosso grupo de cientistas adventistas, ele se propõe a ter um diálogo, digamos assim, muito diverso, né, porque ele não conversa só com, digamos assim, o termo iguais, né, o objetivo dele não é só conversar com outros iguais na ciência, né, mas também ele tem o objetivo dos próprios acadêmicos, né, pesquisadores ou ex-pesquisadores adventistas poderem se reconhecer, né, fazerem rede de contato, né, e também a gente começar a publicar material para o público interno, né, porque conhecimento nunca é demais, né, e eu sei que no coração de cada cientista adventista tem aquele conhecimento por saber. Eu nunca fiz essa enquete, mas eu tenho certeza que a maioria deles, se você perguntar, vão dizer que boa parte da eternidade eles querem ficar estudando, né. Sem dúvida nenhuma. E Adinaldo, isso aí que você trouxe é um negócio, assim, bem interessante, porque esse diálogo diverso é um desafio para todos nós, né, lá do grupo, porque você veja bem, o que que acontece, né, a gente está num momento, a gente no grupo de cientistas adventistas, a gente está bem no meio do cabo de guerra, né, porque, veja bem, eu acabei de falar aí no início do programa que a gente é criacionista, né, porque somos adventistas, a igreja adventista tem uma leitura, né, com razões, tá, com argumentos bons, é uma leitura literal dos primeiros capítulos de Gênesis, certo? Então você vai para academia e você vai com a visão criacionista. E imagina, né, dentro, não todos, né, não todos, mas algumas pessoas dentro da academia sabendo que tem um colega ali que é criacionista. Para ele, criacionista, terraplanista, antivax, né, algum conspiracionista aí da Canon, para ele é tudo a mesma coisa, não faz diferença nenhuma, né. Então assim, a gente já vai, digamos assim, entre aspas, com uma desvantagem muito grande, né, a gente já vai, tipo assim, peixe fora d'água para academia, e aí quando você vai lá, aprofunda, faz pesquisa, faz aquelas disciplinas todas lá, e todo mundo que já passou por um stricto sensu sabe do que eu estou falando, né, o parto que é você defender uma dissertação, uma tese, né, e ter um artigo aprovado, você pegar seu canudo e tal, né, principalmente aí, num país que tem tão pouco recurso, né, para pesquisa, científica. Aí você vai para a igreja, como a gente já teve aqui programas, né, episódios do ano passado aí do nosso podcast, né, lá com o professor Cláudio, lá do Rio de Janeiro, né, que contou o testemunho dele, e assim como dele, muitos de nós também a mesma situação. Você chega na igreja e ainda é olhado com suspeita, né. Parece que você veio fazer o trabalho do inimigo na igreja, porque você estava na academia, porque você, né, tem ali, uma visão assim, uma visão assado, já confunde com algum tipo de ideologia política e tal, né. Então o que eu quero dizer com isso sinteticamente é assim, você acaba sofrendo preconceito na academia e acaba sofrendo preconceito dentro da própria igreja também, né, então você fica ali no limbo, né, a gente está sempre no limbo e sendo muitas vezes mal compreendido por ambos os lados, né. Então, mas isso é o tipo da coisa que, como diz a Bíblia, a verdade vos libertará, né, conhecereis a verdade vos libertará. Basta conhecer um pouquinho o que que é realmente o trabalho de um cientista, de um pesquisador, de um professor universitário, e você vai ver que não tem nada de diabólico, né, de obscuro ou de anticristão nisso, né. Claro que existem, como qualquer setor da sociedade, não só na academia, existem sim coisas que vão, de encontro à fé cristã, né, mas isso aí não é privilégio da academia, isso aí acontece em qualquer setor da sociedade, né. Seja no mercado privado, seja aí nas organizações públicas, seja nas organizações militares, sempre vai ter coisas aí contra a fé cristã, mas isso aí também é um outro tema, né, que a gente não tem condições de abordar hoje. Não, e até isso que você fala, Alex, até pra gente
eh, desmistificar isso, né, não é que a ciência é contra a Bíblia, mas que existem cientistas contra a Bíblia e que têm vieses contra a Bíblia. Estudar a ciência não é um problema. Assim, e são cientistas que são contra a Bíblia, Thiago, assim como a gente tem empresários que são contra a Bíblia, assim como nós temos políticos que são contra a Bíblia, assim como nós temos médicos que são contra a Bíblia, assim como nós temos religiosos também que são contra a Bíblia, né? Então, assim, eu acho que por causa dessa herança aí, que é muito mal compreendida, né, da Revolução Francesa ali e tal, né, dos filósofos iluministas e tal, o pessoal acha que a academia, né, e graças a alguns movimentos que a gente tem aí no nosso país e no mundo aí também, que acabam espalhando algumas coisas que não são exatamente verdade, né, para usar assim uma expressão suave, as pessoas acham que aquilo ali é uma coisa que inerentemente é contra a religião. E eu vou dizer para ti, eh, a minha experiência, eu não sei como é que foi a do Ednardo lá no mestrado e tal, né, mas a minha experiência no mestrado e no doutorado foi fantástica. Assim, aquelas pessoas que eu dizia: "Não, esse cara aqui vai me perseguir dentro do meu doutorado", né. Você pensa assim, uma pessoa que era lá de viés de esquerda, uma pessoa lá que era afeito à causa LGBTQIAP+, né, não sei se eu falei certo a sigla, eh, cara, se tornou, assim, grande amigo, foi assistir, sermão meu lá na igreja da Asa Norte, também em Brasília, né. Então, assim, eh isso só reforça o quanto nós somos preconceituosos, né. Pessoas que receberam a gente de braços abertos, falou: "Ó, você cara, você é adventista, que legal, eu conheço um adventista e tal". E aí você dá um livro de presente para essa pessoa, a pessoa agradece, lê o livro, comenta, sabe. Então são coisas que não têm preço, né. E eu fico pensando, assim, o quanto nós estamos perdendo, às vezes, de fazer boas amizades e mesmo de ganhar pessoas para o reino de Cristo, por causa de preconceitos que não estão com essas pessoas, mas estão com a gente, né. Eu gostaria de comentar também outra coisa que é o seguinte, em cima dessa discussão, né, quando a gente fala de ciência, 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 o que é ciência? Ciência é, acima de tudo, como a gente conhece hoje, no século XXI, século XX, né, o que a gente chama de ciência moderna, na verdade é um método científico, é uma maneira de explorar o conhecimento, é uma metodologia, né, de explorar o conhecimento. Assim como a teolo do mundo físico, digamos assim, né, assim como a teologia, ela estuda a fé, estuda o que é Deus em diversos campos, mas ambos são apenas instrumentos de campos de estudo. Eles têm diversas metodologias, mas acima de tudo são instrumentos e procedimentos. Assim como, por exemplo, uma faca é um instrumento que tem determinada utilidade, tá? Dito isto, muitas vezes a gente julga a ciência, a religião, e até negativamente, porque alguns indivíduos e a faca, né, e as facas, porque alguns indivíduos pegam instrumentos que têm um domínio de ação muito bem determinado e fazem mau uso. A maioria com certeza faz um bom uso, mas alguns fazem mau uso. Então, assim como você vai ter cientistas que vão, usar de má fé essa metodologia, esse instrumento, ou má fé ou até uma formação que a pessoa tem, né, mas há pessoas que podem usar o método científico de uma maneira errática e obviamente com objetivos que não são os mais elogiáveis, tá certo? Mas também você vai ter pastores, padres, né, pais de santo que podem estar usando também, né, as suas religiões de maneira errada, assim como tem gente que pega uma faca e em vez de cortar um pão, está machucando outras pessoas, né. Então é importante também nesse diálogo da gente, a gente mostrar o seguinte: vamos separar o que é, no caso aqui nosso objeto ciência, enquanto método, do de como as pessoas fazem uso disso, né. Tanto para um lado quanto para o outro, é muito comum a gente ver: "Ah, mas isso é cientificamente provado, a ciência mostra isso, a ciência mostra aquilo". E às vezes essas pessoas usam isso de uma maneira meramente como como dizer, um álibi, né, na verdade a pessoa usa como um escudo para outros objetivos que não é a ciência no sentido mais nobre dela.
Então, esse debate do grupo cientistas adventistas, ele também procura trazer do ponto de vista científico, e obviamente a gente tem uma formação religiosa por trás, né? Mas a gente tenta trazer uma seriedade no uso desse instrumento para até a revelação de algumas verdades e também um diálogo honesto com a academia, com a membresia, entre nós mesmos, né? Que o Edinardo está falando até já a gente consegue entender como funcionam as coisas, né? É ter ali cristãos, ter ali adventistas que, além de elaborar artigos, também saibam ler artigos. Porque às vezes a gente foge, 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 vai deixar quem então fazendo? É importante a gente realmente entender, porque até na fala do Alex, né? Às vezes a gente tem aquela ideia de que a gente só está fazendo o trabalho de Deus quando a gente está fazendo aquilo diretamente para Deus, né? Ah, vou deixar de fazer o meu trabalho e agora eu vou fazer um trabalho de Deus. Não. Você, você, tudo é para Deus. Vou deixar de fazer aquilo que é indiretamente para fazer aquilo que é diretamente, mas não quer dizer que você você tira uma roupa, né, a roupa do cientista e depois põe a roupa do cristão. Você está sendo cristão também fazendo ciência. Perfeito, Thiago. Eu acho que foi sensacional essa sua comparação. E é isso mesmo, tá? Eu vejo, Thiago, Edinardo, dois extremos, né? Eu tenho chegado à conclusão ao longo aí da minha curta vida, né? Que Satanás habita nos extremos, né? Então, assim, por um lado, você tem pessoas que são muito negacionistas da ciência, são muito obscurantistas, né? E acham que ciência não é de Deus e tá tudo contaminado e tal, né? Aquela coisa toda. E hoje tem um trabalho, uma onda de desinformação muito grande, tentando lançar descrédito na ciência por uma série de razões, né? Não convém aqui comentar agora. E por outro lado, a gente tem um outro extremo, que é você colocar a ciência num pedestal que ela não deve estar, né? É colocar isso que você falou ali, Thiago, né? Ah, a ciência comprova. Cara, quando a pessoa chega aqui falando a ciência prova, eu já ponho a mão no bolso e já seguro a carteira, né? Porque coisa boa não vem. Então, assim, eu lembro muito da doutora Maura Brandão, né? Ela fez 2 podcasts aí com a gente no ano passado. Ela fala assim: olha, a ciência não prova nada. E é verdade. Todo mundo que foi no stricto sensu e conheceu o método científico sabe que a ciência não prova nada. É muito pouca coisa que a gente consegue, assim, um nível de confiança maior e tal, né? E a gente tem uma vastidão de conhecimentos aí. Então, quando você vai num artigo científico, né, você vê, assim, algo que te chama atenção num abstract, né, que é o resumo do artigo, você tem uma humildade tremenda naquilo ali. É uma coisa extremamente, ponderada, uma coisa, assim, extremamente cuidadosa, muito modesta, né, a forma que é colocado ali. E é porque as pessoas ali são humildes ali? Não necessariamente, tá. É porque a ciência você tá amparado para falar só quando você testou aquilo, quando você fez um experimento e comprovou aquilo, ou estatisticamente, né, ou pelos resultados ali do método que você aplicou, ou porque alguém falou antes de você e esse alguém, né, era alguém aí com respaldo na academia. Mas o cientista ele é muito modesto. Então quando a pessoa chega colocando assim: "Ah, a ciência prova isso, a ciência prova que dilúvio não existiu, a ciência prova que", né, aí você já está indo para um outro extremo, né, você está indo para o extremo de colocar a ciência como uma religião, e aí a gente chama isso de cientificismo, né. É colocar o método científico ou a instituição da ciência humana como se fosse uma divindade, né, que vai dar todas as respostas para o ser humano, que a ciência é o único caminho para o ser humano alcançar, né, enfim, um nível superior de existência e tal, né. E isso não é verdade. A gente não tem argumentos para dizer isso, né, cientificamente a gente não pode dizer isso. Então você vê, assim, como tudo, né, dentro do nosso movimento de cientistas adventistas, a gente tudo tem que buscar essa tensão, a gente está no meio do fogo cruzado, e a gente tem que muito buscar esse equilíbrio, né.
Para o obscurantista, a gente tem que dizer: não, cara, olha, a ciência é uma coisa boa, que pode confiar, não tem nada do diabo aqui, né? É uma coisa que vem de Deus e tal. E para aquela pessoa que é cientificista, você tem que dizer assim: calma lá, cara, devagar. A ciência é muito boa, é uma bênção, é um grande instrumento que Deus deu para o ser humano, mas ele não está no lugar do próprio Deus, né? Deus ainda está acima da ciência, né? Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem como grupo, né? É uma das grandes missões aí que a gente tem, ao longo desses anos, e a gente tem, né, trabalhado aí também, eu não comentei no início, mas outras áreas que nós temos trabalhado como grupo também aí, é na produção de artigos, né, a gente tem produzido muitos artigos, para os veículos aí da igreja, né, ó, em diversas ocasiões, em várias áreas diferentes. Temos aí também dentro do Congresso de Cientistas, a gente tem pego resumos de artigos e tal, né, justamente por quê? Porque a gente tem essa missão, né, de a gente levar a melhor informação possível, né, seja na ciência, seja na religião, para o nosso interlocutor, né, acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Outro dia eu gravei um short lá, coloquei no Instagram dos cientistas, né, faz uns meses atrás aí, eu coloquei assim que o grande desafio, né, do cidadão no século XXI não é você ter acesso à informação, porque hoje praticamente todo mundo tem, né. A pessoa de sucesso na nossa era não é aquela que tem acesso à informação, mas é aquela que sabe separar o joio do trigo, é aquela que sabe, separar, a informação boa, as fontes boas das fontes ruins, né. Eu acho que esse é o grande, pulo do gato aí pra gente que é cientista adventista. Não, muito legal isso que você está falando, Alex, porque eu vejo assim que eu estava tentando aqui ligar, fazer as conexões do campo que tem os cientistas adventistas, e é muito amplo, e é muito e é muito importante para o cristianismo, porque vai muito além de fomentar o estudo, né, acadêmico, mas também de fazer essa ponte em saber, às vezes, digerir aquele artigo para pra, para um membro, e também de fazer aquela ponte das pessoas verem assim: "Olha, ele é cristão e teve um doutorado e estuda e busca isso". Nós estamos chegando aqui já nos minutos finais aqui, e eu queria deixar aí um tempinho aí pro Edinardo e o Alex falar alguma coisa aí sobre o movimento cientista adventista, ou convidar as pessoas, ou incentivar as pessoas aí ao estudo. Eu gostaria de ver aí, Edinardo, o que que você teria aí para deixar aí deste episódio? Olha, eh, o conhecimento é uma coisa que simplesmente não tem valor, né. E não tem valor no sentido que não pode ser medido, né, não dá para ser mensurado. Então, eu recomendo a todos que procurem, né, as revelações, né, a gente tem a palavra de Deus, a gente tem o Espírito Santo que traz revelações, e uma das grandes revelações da criação é a própria criação, a natureza. E o que é a ciência? No fim das contas, né, tentar entender a obra, né, a obra de Deus. Eu recomendo bastante para quem está fora da academia, para quem está dentro, para quem está na academia, mas está fora da igreja e por aí vai, que acima de tudo a gente procure diálogo. Eu acho que se for para resumir o maior objetivo, pelo menos para mim, dentro de um grupo de cientistas adventistas, é justamente me encontrar com outras ideias, com pessoas que pensam parecido comigo e possam me reforçar o que eu sei e aprender mais, com pessoas que pensam diferente de mim também, e entender outros pontos de vista, outras abordagens dos assuntos, que também a gente possa mostrar para o público lá fora e para o público aqui de dentro, né, o que a gente pode contribuir também para a comunidade. Esses 5 anos de cientistas adventistas, esse quase 1 ano do nosso podcast, ele também acaba trazendo muito conhecimento para diversos públicos, né. E eu acho que todo conhecimento é necessário, né, não só conhecimento acadêmico, também conhecimento teológico, conhecimento mesmo de convivência com outras pessoas. E eu recomendo que, se você, né, quer entrar nessa linha da ciência,
entenda que você não vai, esse seu trabalho não acaba aqui nesse mundo não, tá? Quando você for para a eternidade, imagina as bibliotecas, os campos de pesquisa, os cientistas, né, os pesquisadores e, claro, acima de tudo, o próprio criador, que você vai ter acesso para saber ainda mais. Então eu acho que o que nos une, acima de tudo, é esse sede de aprendizado, tá? Sede de aprendizado, e o maior aprendizado que a gente pode ter é o amor da criação, né, o amor que Deus teve pela sua obra, e a gente sente, e seja lá qual for a sua área da ciência que você tem interesse ou você trabalhe, você sabe do que eu estou falando, quanto mais você, lida, mais parece que aprende mais, e é um caminho sem volta, tá. E eu recomendo muito a todos isso, mas acima de tudo eu fecharia com essa última frase: acima de tudo ciência é diálogo, a boa ciência é diálogo, é comunicação, é troca de ideias, né. Alguém já falou que se eu te der R$ 10 e você me entregar uma maçã, cada um ficou com a maçã e o outro com R$ 10. Conhecimento não. Quando a gente troca experiência, eu te ensino alguma coisa e você me ensina outra coisa, eu continuo com o que eu tenho e eu passo a ter também o que você me passou. Então a troca de experiências, a troca de conhecimentos, ela só engrandece, só enriquece ambos os lados. E um abraço a todos e feliz 5 anos, né, do nosso Cientistas Adventistas, e eu deixo aqui os parabéns para todos aqueles que estão na academia trabalhando, aqueles que como eu fizemos até pós-graduação e não estamos mais na academia, mas aquele aprendizado a gente carrega até hoje. E também os parabéns para você que nos ouve, que nos, né, que nos acompanha, que divulga, porque essa festa também é sua. Eu vou fazer eco às palavras do Ednardo, do sábio filósofo ET Bilu, né, que vocês busquem o conhecimento, né. Então, é isso mesmo, a gente tem eu lembro sempre de uma frase, né, da escritora Ellen White, que é uma das é um dos fundadores da Igreja Adventista, né, ainda no século XIX, lá nos Estados Unidos. Me impressionou muito, né, quando ela falou que a primeira responsabilidade do ser humano é com o seu autodesenvolvimento. A primeira responsabilidade do ser humano é com o seu autodesenvolvimento. Então, a gente pode ser que a gente não vá pra uma academia aí, né. Tem uns que vão pra academia levantar ferro, né, mas aí é outra história. Mas não vai para o ambiente acadêmico, não vai, fazer um stricto sensu e tal. Mas cada um tem o seu dom, cada um tem o seu chamado. Não importa onde Deus chamou você, você pode não ser um acadêmico, você pode não ser um cientista, pode não ser um pesquisador, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus espera que você se desenvolva, né. Mateus 25 fala a parábola dos dons, né, é uma responsabilidade sua e é uma responsabilidade minha pegarmos aquilo que nós temos, seja pouco, seja muito, e multiplicarmos para a honra e glória de Deus. Não podemos deixar o nosso talento enterrado, porque está chegando o dia em que o juiz vem e vai pedir contas minhas e suas, né, do que nós fizemos com esses talentos, com esses dons. Então pode ser que você seja uma excelente dona de casa, uma excelente mãe, pode ser que você seja um excelente, profissional da construção civil, não importa, né. Deus espera que você se desenvolva, que você pegue esse talento que Ele te deu e faça crescer. E a mensagem que eu tenho para mim e para cada um dos cientistas adventistas lá do nosso grupo também, né. Um grande abraço para você, muito obrigado aí por esses 5 anos, né, de estar junto com a gente, rindo, chorando juntos, aguentando uns aos outros, né. E eu acho que eu nunca aprendi tanto o significado daquele verso bíblico, diz assim, né, suportai-vos uns aos outros, né. Então é isso mesmo, a nossa jornada aqui a gente vai, eh vai caminhando juntos e às vezes as coisas não são tão suaves quanto a gente gostaria que fossem, mas é sempre uma bênção, né. E é isso mesmo que Deus quer, que a gente esteja juntos, né, talvez não sempre unânimes em tudo, né, mas ainda assim convergindo, o mais importante é a gente estar na convergência. E a nossa convergência é a palavra de Deus, né, sola escritura, a palavra de Deus em cima de todas as coisas, e a ciência como uma das suas grandes instrumentalidades aí para abençoar o ser humano, né, para trazer luz e conhecimento, e para que a gente se assombre cada vez mais com o poder, né, do nosso Criador aí, que
não só é criador, mas também mantenedor, né? Então, grande abraço, né? E comemorando também, dando os parabéns aí por 1 ano de podcast Cevada com Plutônio, né? Estamos completando também 1 ano. Esse programa aí que tem o objetivo, né, como falamos lá no início, de estar distribuindo esse conhecimento, que a gente se esforça ao máximo para que seja da melhor qualidade possível para o nosso ouvinte. Grande abraço aí. Obrigado, Thiago. Muito bom aí conhecer mais um pouco aí sobre o movimento cientistas adventistas. Você sempre está nos escutando aí, vocês já sabem aí, daqui a pouco aí nós vamos passar aí daqui a pouco sempre, né, no final aí sai o disclaimerzinho do que é um movimento cientista adventistas, é um braço de apoio aí da Igreja Adventista. E até com o Edinado falando aí, o Alex, e são aquelas coisas que ficam na nossa cabeça, assim, né? Eu tenho 2 filhas aí que estão na idade do Clube dos Aventureiros, e vocês falando aqui, vem sempre à minha mente o lema, né, do Clube dos Aventureiros, que é: por amor a Jesus farei sempre o meu melhor. Eu não sei quais vão ser as oportunidades que você que está nos ouvindo aí vai ter na vida, mas eu sei que você tem que fazer o melhor com a oportunidade que você tiver. E os cientistas adventistas é um exemplo aqui de que você aí que está na época da faculdade, você está no ensino médio, na época de estudar o Enem, aí você pode sim, e é importante sim para a causa de Deus aí você fazer o seu melhor também na sua parte acadêmica, e não é muito sonhar aí em ser um mestre e um doutor e fazer isso, né? Fazer o seu melhor por amor a Jesus. Nós terminamos aí o episódio 47. Esperamos vocês aí na próxima quinta-feira às 17 horas para mais um episódio do Cevada com Plutônio. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí a todos. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.